Fala, Thais do meu Brasil, tudo bem? No programa de hoje a gente entrevistou a Rose Aguirre, mestre em História da Arte, jornalista e amante dos livros. Ela nos contou como foi a experiência de fazer um mestrado na França, as dificuldades de um brasileiro em solo europeu e todo o seu amor pela história e pela arte. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, esse é um programa nosso. Todos têm uma história, nós queremos contar a sua. Pelo YouTube, Google Podcast e Spotify está no ar o nosso Talcast Show. Chama a vinheta, hein? E a convidada de hoje, Rose Aguirre, pode entrar. Muito obrigado pela presença. Como você está? Faz um tempo que a gente não se vê, né? Nossa, muitos anos, muito né? tempo. Muitos anos. Bota aí uns 15 anos, 20? Uns 20 anos, eu acho. 20 anos. Uns 20 anos. E como você tá? Eu tô bem, tô feliz de estar aqui. Obrigado Olha só, pela presença. Esse cenário, gente. Ficou bonito, muito né? profissional. Ficou legal. Gostei Deu um trabalhinho, mas ficou bom. É porque quando eu tava fazendo, eu pensei assim, eu quero que a pessoa sinta num lugar profissional, sabe? Sinta que, tipo assim, ela não tá vindo... vou lá na casa do meu amigo. Ela tá indo numa entrevista o máximo possível, né? É, faz sentido. E você aprendeu francês, ganhou um amor pela França. De onde surgiu esse amor pela França? Vou pôr aqui a cervejinha aqui pra nós tomar. Isso, vamos começar bebendo, porque Vamos assim, começar sem bebendo. cerveja aí fica difícil. Quem me conhece sabe que isso é uma máxima minha, né? Apesar que eu bebo muito menos do que as pessoas pensam, porque eu tomo, sei lá, 2, 3 garrafas na semana. Eu não bebo todo dia, é uma regra que eu coloquei. É, porque produzindo aí fica difícil Então, também, né? E a cerveja é boa, e aí você vai ver. Mas Bom, eu tomo... Tem que experimentar também, né? Saúde. Obrigado de novo por ter vindo. Nossa, É gostosa, né? é bem boa. Bem Gostou? boa mesmo. E aí, de onde surgiu esse Vamos amor seu lá. pela França aí? Olha, é uma pergunta interessante. Eu não sei exatamente de onde surgiu, mas o que eu posso dizer assim, eu acho que lá eu tava na faculdade, tava terminando a faculdade de jornalismo, porque eu sou jornalista. Eu te lembro dessa fase de jornalismo, a gente trabalhou no mesmo lugar, mas não se encontrou, né? Exato, é. Impressionante. Que eu tava no G1 da Globo e você já tava na Globo, Já mas na tava. parte mais técnica, né? Até hoje. Então, eu tava começando a me interessar por outras coisas, querendo sair um pouco até do jornalismo. E comecei a estudar francês, e aí, de repente, começou a vir uma ideia, e se eu fosse pra França? Será? Não sei, mas aí não tenho dinheiro, não sei como, né? E a vida foi passando, até que eu tava fazendo um curso especializado em preparar pessoas para fazer mestrado da França. E aí, de repente, essa ideia começou a se materializar. Cara, não tem um curso específico pra você ir pra ensinar francês e... Exato. Eles já vendem meio que o pacote, assim, de... como que eu posso dizer, assim? Em tantos meses você pode se preparar para aplicar para uma faculdade. Bacana. Só que eu não sabia nem tema, não sabia nada o que eu ia fazer. Na verdade, até hoje eu falo que o mestrado que eu fiz foi uma desculpa para ir pra França. Uma boa desculpa, inclusive. Assim, tu tem um mestrado no meio do caminho, vambora, sabe? E aí terminei o curso de francês, fiz a prova lá que tinha que fazer, né, de proficiência para poder ter o certificado. E aconteceu de surgir uma bolsa no meio do meu caminho, eu apliquei e ganhei a bolsa. Caramba, uma bolsa e é uma bolsa Brasil-França ou a França Não. oferece pra... França oferecendo para latino-americanos, aí tinha pessoas de todos os lugares da América Latina. Brasil, do meu ano que eu fui, acho que foram 4 pessoas, uma Caramba, acabou que desistindo. maneiro. Então foi muito legal, foi uma oportunidade assim, incrível, assim, e com tudo pago por um ano. Tudo pago? Nossa senhora, isso é... Menos passagem de avião. Não, mas tudo bem, né? Tá aí, ajuda a família, né? Aí junta todo mundo, pra realizar um negócio desse, eu aposto todo mundo da família quis ajudar, com Nossa, certeza. todo mundo super feliz, super Sim, orgulhoso. com certeza. E aí tinha todas as taxas da faculdade pagas, comida no bandejão de lá e alojamento, né? Numa residência estudantil. Caramba, que é a parte mais cara, né? Porque a passagem ainda é em reais, né? Exatamente. Agora tudo lá... Não, foi uma grande aventura, assim. E aí, o único porém é que, assim, o mestrado na França são 2 anos. E o que eles, né, estavam oferecendo seriam só os últimos meses, né? O segundo ano. Uhum. Então, eu já terminaria em 1 ano com a bolsa e já teria o meu diploma. Sim. Só que como eu sou do jornalismo e eu inventei de fazer mestrado em outra área,
Aí eles falaram, olha, Rosiane, você vai ter que voltar um ano. Então não dá pra você se formar em um ano só, você vai ter que se formar em 2. Ah, porque você não tinha... Eles pediam o quê? Alguma coisa em artes? Eles pediam um curso... História. Uma formação mais completa em História. Eu tinha feito uma pós-graduação aqui no Brasil, mas eles não reconheceram, porque o currículo é diferente, enfim. Sim. Aí eu falei, tudo bem, eu volto pro primeiro ano então. Só que... Mas e aí, você tava lá, e aí? Aí teve que trampar. Tive que trampar. Foi isso a solução. Aí passou um ano, terminou, e aí, segundo ano, eu falei, quer saber? Eu já tava cansada de morar fora, já tava cansada de falar outra língua o tempo todo. Não é fácil do jeito que cansa. você imagina, né? Já tava cansada um pouco de tudo, assim. Aí eu vim pro Brasil de férias, aí minha família insistiu, dizendo, não, você vai voltar, você vai terminar, você não começou pra parar no meio. O apoio da família é Vambora, essencial, né? E aí, nesse tempo, também, eu fiz uma família brasileira lá, muitos amigos, aí tinha uma amiga muito querida que tava lá me esperando, que dizia, Rose, volta aqui, a gente vai alugar um apartamento juntas. É que é uma oportunidade que no futuro pesa, né? Exatamente. E eu acho que isso foi que realmente me chamou de volta, sabe? Sim. Aí voltei. Só que aí nisso eu falei, quer saber? Já que é pra me ferrar, já que é pra gastar em euro, já que é pra... Eu tive uma belíssima ideia também, não sei se foi boa ou ruim, que eu falei, eu não quero ficar no interior não, porque até, a princípio, a minha bolsa foi pra uma cidade do interior, chamada Besançon. Eu falei, eu quero mesmo ir pra Paris. Aí eu fui. E aí você ia estudar, mas é no interior o quê? 1 hora de distância? Ah, não, de trem rápido deles lá era 2 horas e meia. Então era longe, né? Era longe, porque a França não é grande, né? Era longe. Aí fui pra Paris, assim, tinha mais oportunidade de emprego, de estágio, então tinha várias vantagens. Deu umas vantagens, né? E a minha amiga também tava lá, então a gente foi pra viver em uma cidade uma das mais caras do mundo, assim, sabe? É difícil, né? Com uma mão na frente e outra atrás, mas vamos embora, sabe? E sem conhecer ninguém lá, vocês chegaram... Conheci ali umas 2, 3 pessoas e só. de resto? De resto, não. Nossa, que aventura mesmo, hein? É o tipo de história que é pra contar pra sempre, né? Vai e voltar. Não, com certeza. Eu falo que a minha vida, assim, foi um antes e depois de França, assim, sabe? Essa bolsa mudou muito a minha vida. Conheço várias histórias de que mudaram a vida de pessoas, de várias pessoas do meu círculo, assim. Porque você vai, muitas vezes... Essa minha amiga que tava lá é uma menina de João Pessoa... E ela também, a primeira vez que ela foi pra França, ela foi sem saber falar nada. Nossa. Ela sabia falar bonjour, sabe? Tem essa história do inglês mesmo? Que se você falar inglês, a galera não... Não fala. Fala muito pouco, em alguns lugares mais turísticos, mas mesmo que fale, não gosta de falar. Então, eles não... É como se não falasse, sabe? Então, assim, viver, alugar apartamento, ir na faculdade... Nossa, gente, ir na faculdade é outro capítulo à parte. Porque é técnico, tudo técnico também, né? É outra coisa. Tem que fazer prova, escrever, Nossa. Assim... E um erro de interpretação, ferra tudo. Tudo. Então, é muito mais complicado do que as pessoas imaginam, né? Assim, que legal, morou fora. Mas assim... Como é que é aquela frase? Quem vê close não vê corre, sabe? É o resumo, né? É basicamente isso. Deixa eu tomar aqui que eu não tô Sim. E a sua pós foi sobre o quê? O seu mestrado foi sobre o quê? Então, aí, o que aconteceu? Eu tinha já um tema previamente que eu estava estudando daqui do Brasil, que é sobre a visibilidade do trabalho de mulheres artistas. Então, É um tema importante no mundo todo, né? Mundo todo. Brasil. E aí eu já estava um pouco investigando essa área, estudando o feminismo, mas também mais voltado para como que a história conta, né? O estudo sobre a história, né? Como que a história conta as coisas que aconteceram. E era sempre por um olhar muito masculino, etc. Então eu comecei a achar que isso era importante ser contado, principalmente porque eu me interesso por trabalho de mulheres artistas e queria saber por que algumas fazem sucesso, outras não. E aí peguei um case, né, um caso muito específico de uma artista que fazia bastante sucesso e depois ela sumiu, né, no período de guerras ali, na Segunda Guerra Mundial. Então eu falei, vou pegar essa artista aqui e vou estudar. Aí eu mandei minha proposta, foi aceita, falei, nossa, então vambora, sabe? Legal. E nisso eu tava trabalhando importante. aqui, pedi demissão, então foi uma outra questão, né, porque Brasil de hoje, você fala, você vai largar, pedir demissão de um emprego CLT, né, pra ir se aventurar em outro país... É uma decisão difícil pra cá. Foi muito difícil, foi muito difícil. É o tipo de decisão mesmo que é a virada de página mesmo na vida, né? Porque a gente, quando você tá no emprego confiável, né? Que você sabe que você vai ter muito tempo ali, que é muito difícil de alguém te mandar embora e tal. Você decidir sair, largar tudo. É bom que você deixou as portas abertas, como você fez.
Eu deixei portas abertas, por algum tempo eu fiz freelas, né? Como jornalista tem sempre essa possibilidade de fazer freela à distância. Por alguns meses eu trabalhei, fazia plantão à distância lá, olha que loucura. Eu tava morando lá, mas com meu horário, assim, de trabalho era mais ou menos do Brasil. E o salário daqui, né? Que a conversão é a pior exato. parte, né? E aí, depois, eu vi que não tava dando certo. Também me limitava um pouco pra eu viver experiências lá mesmo, né? Você tinha que trabalhar de noitão lá. Ou de muito cedo. Era assim, dependendo do horário, é 4 horas a mais ou 5, né? Se tem horário de verão ou não, depende do mês. Então, normalmente eu ia até mais tarde. Então, era super tarde, eu ainda tava trabalhando pro Brasil aqui, sendo cedo, né? Então, entendi. mais ou menos isso. Mas valeu a pena, assim, sabe? Eu acho que na hora eu achei que era importante, me serviu pra me dar um pouco mais de segurança também financeira. Porque é ruim você ver um monte de coisa legal que você quer comprar e não pode. E viajar, principalmente. Porque na Europa é muito fácil viajar. Teve vez assim, um fim de semana. Peguei e fui pra Berlim um fim de semana. Com 50 euros. Nossa, sério? Nesse nível? Nesse nível. Caramba. No Brasil, a gente não consegue ir pro Nordeste no fim de semana gastando isso. É mais fácil ir pro Chile. Então. É mais fácil ir pro Chile. Buenos Aires. Pra Buenos Aires. É capaz de ser mais fácil pra Buenos Aires do que pra 300 quilômetros de São Paulo. Exato. Então, é muito muito louco isso, né? Como que viajar no Brasil é caro, é assim? muito caro. Tudo bem que tem as distâncias que atrapalham, mas não é só isso, né? Tem muita coisa que dificulta. Eu não sei na Europa, né? Eu vou falar pela Austrália porque é o que eu tenho com o meu irmão. E nos Estados Unidos também, que eu tenho um amigo morando lá. Que todos os lugares tem um lugar pro cara parar de motorhome lá, algum lugar tranquilo, o cara para no posto pra dormir. Aqui no Brasil você acompanha a galera que faz isso e você fala, cara, eu nunca ia meter meu filho numa dessa, não tenho coragem, não adianta. Velho. Então, você tem medo de ser assassinado em qualquer esquina, né? Qualquer esquina, imagina no meio do nada, sem ninguém nem pra olhar. E mulher ainda? Não, mulher esquece. Mulher que não pode atravessar a rua, dependendo do lugar, de noite, imagina atravessar o Brasil. Exato. E aí... Eu sempre tive esse sonho, antes do que nascer, principalmente, de pegar e fazer uma viagem muito grande de motorhome, mas vai diminuindo. Aí eu falo com meu irmão, com os amigos que foram pra Austrália, por exemplo, eles falam, mano, aqui os caras pegam e vai, e é como se estivesse indo em quarteirão, não tem essa preocupação. E eu fico imaginando como deve ser difícil. Eu fico imaginando como deve ser difícil uma mulher morar num lugar desse e depois vir pro Brasil. Então, muitas neuroses, né? muita pira na cabeça, porque a gente vai se acostumando a estar num lugar tranquilo, em que eu posso digitar na rua, mandar mensagem na rua, fazer vídeo, fazer stories na rua lá, de boa, sabe? Nossa, pelo menos na época que eu tava. Agora pode ser que não seja. Foi quando? 2016? Entre 2016 e 2018 eu fiquei lá. Mas, ainda assim, eu tive lá há pouco tempo, em fevereiro, e eu não sinto tanta insegurança como aqui. Aqui, se meu celular vibra na bolsa, eu nem toco nele, eu não mexo, sabe? Só se eu tô em algum lugar fechado. E aí, tem essa questão que você falou. Vindo pra cá, você vem cheio das notícias que você vê na internet, né? E você fica assim, ai meu Deus, ai será que eu posso fazer isso? Ai, será que tudo bem eu passar nessa rua? Difícil. Aí você vê uma coisa escura, aí você fica assim, ai, mas será que... Seu cérebro fica o tempo todo te mandando mensagens de que isso tá em perigo. É como se ligasse um instinto, né? Que você não teria em outros lugares. Eu lembro que meu irmão falou que ele saía 3, 4 horas da manhã do bar, quando eu trabalhava nos bares lá, e ele ia acompanhado de mulher, e ele era o que tava com medo. As meninas tranquilona no ponto de ônibus lá, esperando, tranquilona. E pra explicar pra pessoa que ela não pode pegar o celular na mão na rua. Eles não entendem, não vão entender isso. E eu lembro até de um amigo meu japonês que ele contou que tem uma cidade lá no Japão que os índices de criminalidade cresceram muito na época que ele tava lá, né? E a criminalidade era os caras roubar a bicicleta de executivo, que os caras andando de bicicleta lá, e turbinar e deixar a bicicleta feia. Era essa criminalidade. E aí os caras pegavam, roubavam a bicicleta, aí colocava buzina, colocava não sei o que, deixava toda colorida e devolvia a bicicleta assim. Aí devolvia? Não, devolvia. O cara ia trabalhar outro dia de social com a bicicleta cheia de ursinho, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, os caras levam a sério, isso aí é vandalismo. Eu falei, mas tá de brincadeira. Gente. Deve ser um moleque de YouTube fazendo isso aí. Ele, não, mano, Assim, vou te envergonhar. Você vai sair na rua aí, todo mundo vai ver que você tá com ursinho na bicicleta. Aí você olha assim, aí meu irmão falou que os casos lá na cidade que ele mora na Austrália é tipo furto. O cara entrou na casa e pegou um notebook. É isso. É essa violência que tem lá. E os bichos que tentam matar ele lá diariamente, né? Mas é uma realidade muito fora. E sair e pra voltar deve ser complicado. Então, essa parte é difícil. Tanto é que eu brinco que eu sempre não... Claro, o coração fica dividido a partir de então, né? Sim. Porque metade do meu coração ainda fica lá. Metade tá aqui porque tem família, tem amigos, tem... toda a história da sua vida, né? E aí tem alguma coisa que te puxa um pouco. Quando chega a dificuldade, principalmente,
tem dificuldade com dinheiro, como eu já tive bastante, dificuldade com visto, que eu tive também, que meu visto venceu, aí eu tive que parar de trabalhar por 3 meses, porque o restaurante que eu trabalhava não deixava eu trabalhar mais. Eles são muito certinhos com isso aí, né? Meu irmão falou que na Austrália também esquece, eles não quebram a regra. E o desespero que isso dá, né? Porque assim, não tô trabalhando, então não tá entrando dinheiro, tá só saindo. E muito dinheiro, né? É. Porque qualquer 1.000 euros que é muito dinheiro, né? Exatamente. É complicado mesmo. E aí, nisso tudo, a zona do conforto ali, a família, de tudo fica mais atraente. Tem pra onde correr, né? É tipo um diabinho falando assim, volta pra casa. E aí você fica... Aí fica dividida? Fica dividida, né? Foi o que aconteceu, porque aí eu terminei o mestrado, e aí eu falei, quer saber? Cansei disso daqui, eu vou pra minha casa. E aí, outras questões, né? Me arrependi, aí achei bom, aí me arrependi, achei bom, aí um sobe e desce emocional desde então, mas eu poderia ter ficado, acho que hoje talvez eu teria feito uma escolha diferente, talvez eu teria ficado um pouco mais. Até porque, né, no Brasil de hoje não é uma escolha difícil não, ficar em outro lugar. Não hoje a minha coisa já é tentar fazer planos de novo pra de alguma forma sair, sabe? Eu tenho um amigo que também foi pra Austrália, só que ele tá em Sydney. E aí ele veio aqui pro Brasil uns 4 anos atrás, antes da pandemia. E aí a gente foi almoçar num restaurante aqui que a gente gostava de comer. E aí ele falou que deu um susto no pai dele, porque ele chegou, pegou o carro, aí ele ia vir, aí ele voltou de noite, que ele foi visitar uns amigos nossos, e ele deixou o carro aberto do lado de fora com a chave no contato. Nossa. Em Osasco. E ele deixou e entrou. E aí o pai dele tinha saído pra comprar cigarro, alguma coisa, no que voltou, viu o carro lá. Imagina, você chega na sua casa, tá o seu carro que seu filho tava usando. Vidro aberto, chave no contato, sequestraram, aconteceu alguma coisa. E já entrou com o telefone da polícia na mão, já. Aí o moleque comeu, moleque. Jura? Comendo pão na cozinha. Aí esse doido, o coração do velho quase parou de bater. Ele falou, o que foi? Você deixou a chave no contato, o vidro aberto. Aí ele, nossa, aí vai pra fora. Não. Aí fala, imagina... Porque eu não sei se a gente consegue desligar disso um dia, se saindo do Brasil. Falar, não, vou desligar, não preciso preocupar com a segurança. Eu acho que se fosse o contrário, talvez seria possível, mas a gente já tem assim, esse chip instalado. Alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, sabe? Então a gente já se... E aí é o que meu irmão fala, ele fala assim, a realidade é muito diferente. É só vivendo aqui pra você ter ideia do que é não preocupar mesmo, porta aberta mesmo. E não tem grade mesmo, não, e não tem muro alto. É assim, não é filme, não, é tudo assim. E você fica preocupado. E aí, meu irmão, e aí a questão também das diferenças salariais, né? Que trabalha como pedreiro, como coveiro, como alguma coisa, vai ganhar, sei lá, $3.000 australianos. E o médico ganha 8. Não é a diferença aqui que é um salário mínimo pra 20 mil reais, 30 mil reais, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas, elas podem trabalhar com o que elas querem, porque elas conseguem sustentar com aquilo. Que é outra diferença que aqui no Brasil não dá. Imagina se eu largasse o meu emprego como engenheiro pra trabalhar vendendo livro. Eu ia passar fome. Não faz sentido nenhum, não é? Por mais que venda bem, parece que ainda tem alguma saída, mas é uma decisão totalmente maluca aqui no Brasil, né? E mesmo que você ganhe menos, lá você tem acesso à qualidade de vida. Não, qualidade de vida normal. Segurança, saúde, escola para as crianças. Sim. Razoavelmente conseguir ter, né, viajar ou ter um lazer. Aqui, para você viver bem, você tem que ganhar muito. Muito dinheiro, né? Tem que ganhar muito dinheiro. E morar bem e várias E mesmo coisas. assim, quem vem de baixo começa a ganhar muito, a primeira coisa que vai se preocupar é comprar uma casa. Então, há 15 anos, 20 anos, para pagar a casa. E aí sim, talvez seus filhos, já que vai ter uma casa que quando você for embora, ele vai ter uma casa dele. Aí sim, ele já começa a ter um plano maiores, né? Mas... dependendo de onde você saiu, o seu plano é comprar uma... Depende de onde você saiu, o seu plano é conseguir morar num lugar melhor. Aí depois conseguir comprar uma casa. E aí, até aí já foi a vida da pessoa toda. Então, aí é uma grande... Parece que é uma eterna luta que fica assim, né? Uma prima minha, ela foi au pair nos Estados Unidos uma época e ela voltou pro Brasil. Quando ela voltou, ela tinha os mesmos questionamentos que eu. No sentido assim, putz, mas aqui, sério, mesmo com... E ela é funcionária pública hoje em dia. Mesmo com qualidade, com segurança, etc., ainda fica assim, tá, mas em quanto tempo eu vou ter que trabalhar pra poder ter uma casa minha? Sim. Talvez a vida toda, Talvez sabe? a vida toda. Provavelmente a vida toda. A maioria, 90% das 80%, 90%, a vida toda. É muito louco isso, né? O muito que faz na nossa cabeça, assim? Isso vai fazer uma viagem, ia ser um luxo enorme. Comprar um carro... É um luxo enorme. É um luxo enorme. Infelizmente. Ai, não, é muito, muito complicado. Mas assim, tem vantagens, é claro, de estar aqui. Tem muitas vantagens, mas acho que essa escolha tem que ser feita, é muito pessoal, né? Muito pessoal. Cada um tem que fazer essa escolha por si. Assim. Você acha que o francês é mais frio que o brasileiro? Porque o brasileiro também é muito, muito alegrão. Aí é muito difícil o povo ser igual ao brasileiro. Eu acho isso difícil de achar. Mas é uma diferença muito grande de você... É muito grande. De convívio? É mais frio, ele é mais direto na maneira de se expressar. A gente fica tergiversando, assim, sabe? A gente fica...
é aquela coisa, né? Típica de redes sociais que fala assim, vamos marcar. Vamos marcar, vamos. Aí um dia você me escreve, sim. Aí fica naquela... Não tem o não, né? Não. E aí, eles são assim, eles têm não vou, não posso. Aí pra gente soa, tipo, nossa, que rude, Nossa, precisava que falar desse jeito, você grosseiro. podia me enganar, seria muito mais gentil da sua parte. Ou aquela coisa, então quando? Então já quer saber ali na lata, Sim. sabe? Vai ou não vai? Ou é só... Né? É uma experiência diferente mesmo, né? Porque é acostumado com o brasileiro enrolão pra caramba. Sim, e várias coisas, assim, a maneira de se expressar, a maneira de... Eu trabalhei também em restaurante, então tem toda aquela coisa de você ter que se comunicar com a equipe, aí o que um entende, o outro entende às vezes outra coisa, e, nossa, eu tive um pequeno probleminha com uma das funcionárias do restaurante que eu trabalhei, o último, que inclusive me impulsionou meu pedido de demissão, porque eu já tava um pouco infeliz. E a menina tava praticamente fazendo, assim, assédio moral, assim, comigo. Nossa, nesse nível. E aí ela entrou comigo, ela tinha o mesmo cargo que eu, mas ela queria ficar mandando em mim o tempo todo. Porque você era estrangeiro. Ela tinha essa provavelmente, E ela não fazia nada além do que muito estritamente necessário. Então, às vezes, ela terminava o negócio que ela tinha pra fazer ali, que alguém tinha mandado, e ninguém tava olhando, ela sentava numa cadeira e ficava mexendo no celular. Detalhe, um restaurante que não para o tempo todo. Não para. Se não tem cliente, então a gente, sei lá, vai limpar a chapa, vai limpar um vidro, vai passar uma vassoura sei lá, se inventa coisa pra fazer. Tem que mostrar também. Esse era o meu pensamento, né? Mas o dela não era bem assim, não. Ela, tô com dor nas costas, vou sentar aqui pra descansar um pouco. Aí ficava e lá. ficava lá. Ficava. E não tinha ninguém supervisionando, ficava meio livre. Em alguns momentos não tinha. Aí ela aproveitava. Aí eu tinha gerente, mas a gerente também estava ocupada, mexendo no estoque, mexendo em outra coisa, ela ficava ali. Você ficou quanto tempo trabalhando nesse? Nesse restaurante específico foram 4 meses. Me ajudou muito com dinheiro, tudo, mas chegou uma hora que eu tava fazendo estágio ao mesmo tempo. Olha a vida louca, né? Eu ia pra faculdade mais ou menos 3, 4 vezes na semana, porque mestrado eu não precisei todo dia. Assistia aula de manhã, aí eu tinha um horário um pouco flexível no restaurante à tarde, então eu fazia... Era por hora também? Era por hora, então só poderia no máximo 20 horas semanais. E aí, às vezes, eu cobria um plantão o horário de uma ou de outra, não sei o quê. Então, e aí também enfiei um estágio no meio. E aí eu fazia estágio numa galeria, né? Porque história da arte, eu fazia estágio numa galeria de arte. Eu tinha que abrir a galeria, recepcionar as pessoas. E você gostava bastante? Gostava bastante. Aí era outra coisa, né? Era. Nossa, que diferença, né? Você tá num lugar que você gosta. Tá. Não, entre estar fedendo a gordura da chapa e de repente colocar uma camisa e, tipo, me pentear e me maquiar e receber pessoas na galeria. Foi uma experiência muito dispare, foi muito diferente. E escrever um mestrado em algum momento. Tem essa ainda, né? Assim, às vezes eu tinha 1 hora ou 2 livre e eu pegava, eu vou pra biblioteca e vou sentar no meio do caminho pra tentar escrever. Porque... E sobre quem foi? Você falou que foi sobre a mulher, mas... Isso, chamava Emily Charmy, era uma artista, enfim, do começo do século XX, né? Que ela faleceu em 1980, mais ou menos, ela já estava bem velhinha e ela faleceu. Mas o período mais ou menos que eu peguei da vida dela é 1920 até 1960, ali, um período da carreira dela. Então, eu comecei a estudar isso. E aí foi maravilhoso, porque o que aconteceu? Eu descobri que tinha um neto dela que era dono do acervo dela de obras. Nossa, aí você conseguiu contato com ele. Consegui contato com ele, mandei um e-mail, ele me respondeu, marquei uma entrevista com ele, a gente conversou. Nossa, deu um gás do cara. Nossa, foi assim, plim. Sabe assim, a vida de pesquisador é feita de pequenas doses de felicidade. Eu falei, gente, não acredito que esse homem vai me atender. E eu ainda assim, explicando que eu era estrangeira, já com a síndrome de vira-lata. Não vai querer saber de mim. Tem essa. Não, mas calma que a história não acabou aí. Ele me atendeu, me deu entrevista. No fim, não consegui visitar o acervo grande que ele tinha, que era num galpão um pouco afastado, mas ele me mostrou algumas obras que ele tinha mais perto, lá numa cave dele, lá. Passou um certo tempo, eu estava procurando estágio, e aí ele tinha uma galeria de arte. Nossa! E aí eu mandei um e-mail pra ele dizendo assim, olha, eu vi no site tal, que tinha um site lá, que tinha uns anúncios de estágio, e eu vi que a galeria dele tava mostrando que tava procurando alguém. Eu tô interessada. Ele falou assim, vem conversar comigo então. Se jura que eu fui trabalhar na galeria desse homem, que foi um abençoado na minha vida. Que foi a única pessoa que me respondeu, porque eu mandei muito currículo, mas muito, e ninguém nunca respondeu. Então eu fui trabalhar, olha que sorte a minha, na galeria do neto da artista Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo. de quem eu estava pesquisando. Foi bom, porque a hora que eu não tinha ninguém pra receber, a galeria tava tranquila, eu podia ficar ali escrevendo meu mestrado. Então, foi bom. Caramba, que maravilha. Foi nessa época que eu saí do restaurante, porque eu falei que a menina já tava pegando no meu pé,
já ficava deixando bilhetinho dizendo, faça isso, faça aquilo. Tem uma galera que dá uma viajada gigantesca, né? Gente, quem é você na fila do pão, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei hoje, eu era totalmente diferentão, porque era um moleque que veio da periferia e todo mundo falava assim, ó, você tem que parar de falar, mano, você tem que parar de falar assim o quê? Mano, se você for competente, eles vão me aceitar, não tem essa. Eu já tinha essa... É engraçado que era uma luta... Não, né? Eu não sou marketing nenhum, mas tipo, era uma luta que eu travava sem perceber, né? Que ela falava, não, mas aí a galera, você virou engenheiro, agora vem de camisa social. Mano, eu não vou mais com camisa de time, mas camisa social também é demais pra mim, né? Não é meu trabalho que vocês estão interessados no que eu faço? E é assim, até hoje, aí eu falo, imagina as pessoas que 15 anos atrás falavam assim, moleque aqui falando gíria não vai sair daqui. Mas... Cara, é cultura, né? Querendo ou não. Mas isso que você falou é muito importante, porque isso leva tempo pra gente ter uma autoestima de falar, ei, mais respeito aqui. Você tá ficando doido? Que eu não é a imagem, às vezes sim, mas muitas vezes assim, o que eu agrego pra essa empresa? O que eu agrego das minhas skills, né? Das minhas habilidades pessoais, assim. Até entendo que tenha lugar que seja importante, por exemplo, você é recepcionista de uma galeria de arte, eu imagino que seja importante o cuidado maior com a experiência, com a aparência, mas engenheiro, tem dia que entrava debaixo de hack, tinha que pegava equipamento. Era meio que só pra, sabe, mostrar alguma coisa que eu nunca me preocupei em mostrar, não. Então, isso também, eu acho que se hoje eu fosse voltar numa situação parecida com aquela, eu talvez fosse até menos educadinha, muito menos delicada. Eu ia ser mais bocuda hoje, sabe? Porque mas é que você, muito provavelmente, não sei quem era a pessoa, né? Não vou julgar, mas muito provavelmente você tinha muito mais a perder do que ela. Sim. E nessas horas que a pessoa percebe, fala, ela tem emprego aqui, eu sou daqui, se eu sair daqui, eu arrumo outro lugar. Exatamente. Eu tenho minha mãe aqui que vai me ajudar. E ela não, ela tá na minha mão. E tem gente que imagina e pega mesmo aqui assim, ó. Aí eu simplesmente liguei pro dono e falei, olha, não tô conseguindo lidar porque tô fazendo estágio e tá muito apertado pra mim, o prazo do meu mestrado tá acabando. E era tudo verdade mesmo. Mas eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que abrir mão desse salário que vai me fazer falta. Mas calma, respira fundo, porque já tava na reta final, fiz as contas e vi que dava, então... E como era na galeria? Na galeria, no começo era legal, depois virou uma chatice, porque o tempo não passava. E aí eu ficava lá, muitas vezes de sábado também, era assim, das 2 às 6 da tarde. Mas era assim, horas longuíssimas, meu Deus do céu, como demorava. Nossa! Às vezes tinha gente pra receber, aí eu explicava as obras, aí eu conversava um pouco com as pessoas, atendia telefone, mandava e-mail e tal, mas a maioria, assim, 60% do tempo não tinha muito o que fazer, sabe? E aí, pra quem fica com a cabeça maquinando, é terrível, né? Com certeza. E aí que fiquei ali, assim, não, acho que não é pra mim. Ai, acho que gostei da experiência, mas já deu, já. Sim. Tá tudo bem eu voltar pra comunicação, fazer coisas mais legais. Eu mexia eu atualizava já o Instagram deles, o site, era legal, assim, mas... Ao mesmo tempo, é um mercado um pouco lento, sabe? Isso é algo que me impressionou muito, porque no Brasil... Não sei como é, porque eu nunca trabalhei numa galeria de arte no Brasil, mas... Na minha cabeça é assim, quem vai comprar uma obra de 10 mil euros, sabe? Tipo, não vai aparecer ninguém. O quê? Aparecer gente pra caramba. Gente! Impressionada, assim. Vinha muita gente, porque saía às vezes em revista, né? Dicas do que fazer no fim de semana, aquelas coisas assim. Apareciam umas pessoas comuns, digamos. Mas apareceu também uns endinheirados, sim. E pagava. É uma coisa que eu também não consigo imaginar, não. Mas é uma realidade diferente também. Então, e me serviu muito pra eu... parar de ficar pensar pobre, sabe? Sim. Assim, tipo, pera, tudo bem que eu sou pobre, mas não é que todo mundo quer assim. Então a galeria que veio aqui, ela quer gastar, ela vê valor naquilo. Ela, nossa, esse artista, essa técnica, esse quadro todo pintado de azul, que pra mim eu falava, meu Deus, é só uma tela de azul, sabe? É só uma dificuldade pra mim também entender. Porque tem muita gente muito talentosa que fica atrás das... Bom, e a arte contemporânea é todo um negócio à parte, assim, um mundo à parte. Mas no começo eu ficava, sério que você se interessou? Sério que você pagaria 12 mil euros nisso? Nossa Tá, tudo bem. Pra pôr na parede de casa. Aí uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Apareceu um japonês lá. Não falava francês, falava só inglês. Aí eu atendi ele, conversei. E ele cismou com uma obra e ele queria levar a obra, comprar e pagar na hora. Em dinheiro. Nossa! E era assim, não lembro o valor, mas era coisa de 8, 10 mil. E aí eu tô sozinha na galeria. Eu falei, não, se você falar com o dono, não é comigo. Eu posso entrar em contato com ele, entrar em contato com o senhor. Mas meu avião vai sair porque eu preciso... Aí eu fiquei pensando, gente, esse deve ser tipo um mafioso, sabe? Que tá precisando se desfazer disso. Eu ia desconfiar disso também. Eu falar assim, o cara tá lavando dinheiro na minha frente aqui, vai chegar lá no Japão com essa... Aí eu toda feliz, assim, estagiária, né? Já vendi uma obra. Será que eu ganhei uma comissão? Mas nunca conversamos sobre isso, mas de repente, né? E aí o homem foi embora.
Aí eu mandei uma mensagem pro dono e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, me liga pra esse senhor e passa a fatura, né? Se ele estiver interessado, ele compra mesmo do Japão. E eu ligava pro homem, nada de ele atender, nada de atender. Nunca atendeu. Nunca. Nossa, que história, hein? E aí o dono no meu pé, dizendo, você já ligou pro japonês? Eu falei, mas tem um fuso horário, era coisa assim de, tipo, agora, é de noite lá. E eu deixo mensagem na caixa de entrada e ninguém responde. E ninguém nunca respondeu com telefone, e-mail, nada. Então, eu acho que tinha uma maracutaia aí. Tinha algum esquema, né? Porque... É só o jeito que ele entrou. Se ele entrou, o primeiro que ele olhou, ele, é esse aí que eu quero mesmo. Nem olhou, nem procurou falar, tem coisa esquisita nisso aí. E ele não se comunicava muito bem. Não sei se ele estava realmente interessado na obra. Ele queria comprar. Então, foi bem esquisito isso. Mesmo. Mexeu com as minhas emoções. Eu fiquei muito indignada. Eu falei, não, eu estava quase vendendo aqui uma hora. Você tem que pegar seu lado de comunicação e já escrever um livro, um conto sobre isso aí. Quem era esse japonês? A minha cabeça já começou a... Já dava um livro, assim, tipo, bem dava, no ar japonês. Você já teve vontade de escrever alguma coisa assim? Já. Ai, mas é que o meu instinto criativo pra escritora é meio desordenado, assim. Eu nunca consegui ser muito focada pra... E é engraçado, porque eu já escrevi livro pros outros, né? Como ghostwriter. Sim. Mas pra mim mesmo, tirando meu TCC e os TCCs da vida, eu nunca escrevi, assim. Nunca consegui organizar a narrativa de uma forma que pra mim me convencesse de ser, não, agora tá na hora. Agora eu vou. Mas você pode responder até melhor sobre isso, né? Porque... mas eu sou o exemplo pior possível, porque eu saio escrevendo igual um maluco. Sem começo, meio e fim, assim? Nada, saio escrevendo. Assim, geralmente eu penso num fim. Pra livro, não, pra conto. Como a maioria das obras que eu tenho publicado é conto, então eu só começo a escrever quando eu tenho fim. E tem que ser um fim muito bom, senão eu nem começo a escrever. Aí eu falo, não, tem que terminar do jeito assim. Livro, vai indo. O Flor de Sangue, por exemplo, o Flor de Sangue tem coisa de galeria de arte e tal. E aí eu conversei com a galera, fui pesquisando, e aí eu não tinha final dele. E isso atrapalhou muito. Atrapalhou muito o andamento. Porque o Barba não precisava de um final. Eu dei um final pra ele, mas a ideia era não ter um final. E que eu acho que nem viu, porque quando você viu o CB todo, tava no começo, acho que nem tem. Depois eu pego um lá pra você. E aí, o Cativeiro do Medo também não tinha final. Só que o Cativeiro do Medo, a ideia era que ele fosse o final, assim, mais... Tipo, menos certinho, né? Então é mais fácil, né? Porque eu não preciso, né, fazer toda a história fluir pro bem de uma hora pra outra. Se é uma história de terror, a vantagem dela é que o final dela ser terror não é uma coisa que vai assustar ninguém, né? Sim. Não vai impressionar, né? Se bem que é o que as pessoas falam que gostam mais. Fala, puta, eu li pensando que ia... Mas eu saio escrevendo igual doido e isso atrapalha muito, mas é o jeito que eu funciono. Então, tipo assim, eu não tento mudar. Eu já tentei mudar, eu comecei um livro com os capítulos tudo fechado e tipo, a impressão que dava é que quando tava chegando no final, eu fechava o capítulo só pra fazer sentido com o que eu programei. Entendeu? Entendi. E pra mim não funciona. Fica artificial, né? Fica artificial. Fica tipo um fim abrupto, assim. Então você concorda que... Desculpa, eu não sou a entrevistadora aqui, mas eu já vi a jornalística. Você concorda que algumas pessoas falam que o livro tem vida própria? Tem vida própria, ela vai certeza. Ganhando o seu próprio caminho do rio? Do jeito que tem hora que, se você fizer um personagem bem feito, vai ter hora que ele vai dar resposta. Então, por exemplo, eu, Valdir, acho que a história tinha que ir desse jeito. Mas será que a Margarida, a protagonista ela ia pensar assim? Ela não ia pensar assim. A cabeça dela funciona de uma maneira totalmente diferente da minha. E aí, se eu solucionar o caso do jeito que eu tô pensando, eu matei a criação do personagem que eu fiz. Eu fiz o personagem por fazer. Porque eu tô fechando ela do jeito que eu fecharia. E isso fez o final do Flor de Sangue ser bom, porque ele chegou no final e deu aquelas encruzilhadas assim, o que eu vou fazer agora? E eu falei, mano, quem vai responder isso é a Margarida, o que ela faria? E ela resolveu do jeito que ela resolveria. Assim, né? Na minha cabeça, né? Que lindo. E eu acho que não funciona se não for do outro jeito. Porque se nem você acreditar no que seu personagem vai fazer, que leitor que vai acreditar, né? É verdade. Entendeu? E o Barba é muito assim, tem muita coisa que o pessoal vai lendo, chega numa hora e fala assim, puta, o Barba vai responder desse jeito pra pessoa. Porque ele é um personagem que ele existe, né? Modéstia à parte. Então, é um personagem complexo, né? Não é que isso também, na minha cabeça, muitas vezes eu já pensei nisso. Aí, será que se eu crio um personagem e, na verdade, são várias versões de mim mesma, sabe? De como eu mesma penso? Vai acabar, alguma coisa vai ter. Vai ter, porque não vai ter jeito. Saiu de você. Muito vai sair de mim. Tem um conto do Barba que é, na minha opinião, cuspida e escarrada sobre religião, que eu traduzi do jeito dele pensar, mas assim, é o jeito que eu penso. E ele terminou do jeito que eu penso também, mas é do jeito dele. Mas 90% das coisas... Eu nem sou inteligente igual o Barba, como que eu vou resolver as coisas que ele resolve? Não tem como. Mas é assim. É porque é um lado seu aí que você ainda não tá dando confiança. Talvez seja isso. Talvez ele tá me contando alguma coisa que eu não saiba. Mas a questão de escrever é isso. É você criar um personagem
bom o suficiente pra ele resolver a história por você. Pra ele ganhar vida. Na minha opinião, lógico, né? Vai ter gente que vai discordar, que acha que não, mas pra mim é isso. Porque senão... É engraçado, porque das experiências que eu tive com escrita de livro, eu sempre achei interessante como que o livro finaliza, a partir do momento que eu coloco uma estratégia de, vai ter o capítulo tal, vai ser o capítulo tal, vai ser isso. Então, assim, talvez eu esteja um pouco... Então você é uma arquiteta, já viu essa história do arquiteto? Comigo não um pouco fechada demais nisso, e aí depois eu fico até orgulhosa de que saiu, de que deu certo, mas aqui, na parte criativa mesmo, isso não funcionaria. Talvez você esteja se capando com essa história. Você pode tentar só escrever. E vai ser ruim, porque você vai voltar e você vai ter várias partes que você vai fazer. Isso não faz sentido. Vou ter que reescrever. Porque o personagem que eu criei lá no começo, ele foi se perdendo. Porque você não planejou. Mas isso pra mim não é incômodo. A maioria dos escritores acha que tem meio que preguiça de ter que reescrever. Aí prefere que escrever tudo de uma vez só, organizado. Tem muito escritor que vai me xingar. Mas de uma forma organizada, mas quadrada, na minha opinião. Prefiro que seja uma coisa mais abstrata. Mas pelo menos o grosso, assim, para onde está indo de maneira geral, você tem, assim. Não? Cativeiro do Medo, eu comecei com a história de um pai que faria tudo pela filha. Uhum. Mas esse tudo é o quê? Porque eu escrevi na época que o Gui ia nascer. Até onde eu ia, né? Quando a minha cabeça mudou. Antes do Gui nascer, eu não iria. Eu não passaria até X. Depois que o Gui nasceu, eu iria até Z, K, ômega, pela felicidade dele. Uhum. E como eu posso transformar isso numa história de terror? E aí nasceu assim. Aí começou indo daí. Como que eu reagiria se eu fosse um pai que não tivesse nada a perder, sabe? Que estivesse no limite do limite. E aí foi criando a história, e eu gosto muito dela. E é uma história curta, e é outra coisa que é a briga dos escritores hoje, né? É uma história de entretenimento. Por que não, né? Mas por que precisa ser algo longo e complexo pra ser... Pra elitizar a literatura, na minha opinião, né? Pra elitizar, pra limitar. Pra fazer com que uma pessoa que não tenha tanto vocabulário ou tanto conhecimento do português ou de interpretação não consiga ler a mesma coisa que um cara formado, que um cara estudado tenha, entendeu? Mas aí também, às vezes, a gente tá querendo atingir públicos muito vastos, então, né? isso é difícil. E hoje em dia, até a internet mostra muito isso. Que quanto mais a gente segmenta, melhor a gente fala com esse público. Sim. Mais fidelidade a gente consegue, mais resposta. Mas aí não deixa de ser literatura. Essa é a questão. Stephen King, eu sou muito fã. E eu leio e falo, como alguém tem coragem de falar que esse cara não é um ótimo escritor? Ele faz um personagem tão bem criado que chega no final você resolve por o personagem. Fala, esse personagem vai fazer tal coisa. E é isso que é maravilhoso. Bom, enfim, a gente viajou um pouco, mas mas é importante. Mas aqui é conversa, eu te falei, né? Não, é isso. Não, eu acho isso muito legal, esse processo criativo. Acho que se duvidar, eu vou chegar em casa hoje e vou escrever alguma coisa. Tem que escrever. Agora eu tô inspirada. Dá a resposta da situação. Tenta dar a resposta da situação que teve com você com o japonês. Por que ele não respondeu? O que ele foi fazer lá? Tenta só dar essa resposta, sem se preocupar. Vai lá e escreve um conto de 1000 palavras. De 1000 palavras. Eu acho que era um caso de amor. Ele ia dar de presente pra alguém. Aí, ó, pode ser. E aí, nossa, olha. Já começa aí. E aí a pessoa desnobou ele desistiu da compra. Pode ser. Tem tantos finais aí quanto você quiser. Gente, que loucura. Escreve e tenta mandar pra uma antologia, que é o que eu falo pro pessoal fazer. Tenta mandar pra uma antologia que tá montando aí, que é o jeito mais fácil de você for publicado, porque você não precisa se preocupar com nada. Tem uns 20 livros, 20 contos publicados aí. Tem um livro de conto publicado tudo quanto é canto. Porque é fácil. É fácil, né? Tem um processo seletivo. Teve uma lá que eu participei que tinha 600 pessoas, só foram 8 selecionados. Só que tem uns que é mais tranquilo de entrar. E esses mais tranquilos você vai ver na mão ali o que você fez, entendeu? Você vai se sentir escritor, você vai ter na mão, você vai abrir, as páginas vão estar lá. Sem você precisar gastar tanto dinheiro, sem precisar fazer um livro de 200, 300 páginas. Sim. Não, e o processo todo de escrever, eu acho que é muito bom pra você amadurecer, né? Com certeza. Como essa relação, você e a escrita, você e a sua criatividade, você acreditando naquilo que você tá botando pra fora. Sim. Acho que se você não começa, nunca. Então isso nunca se... Não, o Cativeiro do Medo ele tem uma história ferrada por trás que só uns 5, 6 leitores pegaram. Que entenderam o que era a situação. Que eu não vou contar, que se um dia você ler, eu quero saber. Mas isso sobre o pai, sobre uma depressão, tudo tem sentido, sabe? Tem um médico, tem um psicólogo escondido ali entre policial e assassino. Mas nem todo mundo pegou, mas a ideia de fazer um livro que sirva para os dois lados, você corre esse risco. É sensacional, né? sensacional. Eu gosto.
E voltando pra França, que eu tô tomando muito tempo da sua entrevista já. E você chegou a pegar um tempo feio lá na França. Então, assim, de modo geral, eu sempre peguei tempos, estações que foram bem agradáveis, assim, faz frio 9 meses por ano, mais ou menos. Nossa 3 meses é um calor intenso, insuportável, mas teve uma vez só que eu peguei neve, e aí neve de, assim, linha do ônibus ter que parar de funcionar, Nossa, porque esse não nível. dava. Caramba. De você andar na rua escorregando. Vi muita gente caindo de joelho. Assim, meu ônibus chegou! Sai correndo pra buscar o ônibus e blaf, cai no chão. Tipo, meu Deus, o joelho dessa menina. Vou descer um pouquinho por você. Já penso nisso. Mas aí o que aconteceu? Eu estive lá agora em fevereiro e aí eu vi uma coisa engraçada, porque eu tava em Paris, né, visitando os amigos, tudo, aí tive um imprevisto em relação à casa, não ia poder ficar na casa de uma amiga, então eu falei, quer saber? Na hora que você chegou lá, Pois é, eu Nossa tinha Senhora, alugado o Airbnb por um determinado dia, depois o restante eu ia ficar na casa de uma amiga, que acabou não dando certo, porque o apartamento entrou em reforma. E aí até eu decidi o que eu ia fazer, né? Volto pro Brasil antes ou não, continuo minha viagem aqui. Falei, quer saber? Eu vou visitar a Normandia, que é a região norte da França, que quando eu morava lá, eu nunca tinha visitado. Teria um dos primeiros lugares que eu queria visitar. Por causa de guerra, né? Por causa de então, jogo de videogame. tem o Diadé, né? Sim. O que chegaram ali, as tropas. Tem umas cidades bem interessantes, assim. E pra quem gosta de história, assim, a França maravilhoso, né? Nossa, é maravilhoso. Tudo é assim, uma esquina e aconteceu isso, aí aconteceu aquilo. Aí quando você vai em cidades específicas, eu fui, por exemplo... Você tropeça numa pedra que alguém foi enforcado lá, decepado lá, com certeza. Exatamente. Eu fui na cidade Rouen, que é a cidade onde a Joana d'Arc morreu no fogo lá. Então, tem todo o museu da Joana d'Arc, pra você conhecer mais sobre a história. Aí tem o lugar onde colocaram ela, enfim. É interessante. E aí aconteceu de eu queria muito visitar um lugar que se chama Monte São Michel, que é um lugar que é tipo uma abadia no alto de um... Tenho foto disso. Você tem pra mandar? Eu vou pro Marcelo colocar aí. Fica no alto de como se fosse uma ilha, assim. Tem só um pequeno braço de terra e aí tem uma cidadela. Por que eu conheço essa ilha de São Miguel? Aconteceu alguma coisa lá de videogame. Deve ter. Deve ter, né? Mas pelo que eu li, assim... É que era muito antigo, assim, e aí foi abadia, aí foi prisão por um determinado tempo, teve invasões, teve aí viking virou na forte. história, deve ter viking na história. Deve ter. E eu queria muito visitar esse lugar, falei, bom, então eu vou pra lá, eu vou também pra Rouen, fui pingando em algumas cidades. Só que aconteceu de estar bem numa época que passou pela Europa, pelo menos pelo Reino Unido ali, um furacão Eunice, que é chamado Tempestade Eunice, falavam na França. E eu não sabia que, assim, gente, foi lá no Reino Unido. Eu tenho uma amiga que mora lá no Reino Unido, ela falou, nossa, os voos aqui estão sendo cancelados. E eu nem dei bola. Eu falei, nossa, aqui na França tá de boa. Vou pro norte da França. Porque 3 dias depois o mar ainda tava assim, ó, revolto. E aí eu fui, justo no dia que eu fui visitar uma cidade que chama Étretat, que era caminho, eu tava indo pro Mont Saint-Michel, e aí eu parei nessa cidade chamada Étretat, que tem umas falésias, tem umas coisas bonitas. E, gente, eu nunca tive medo do vento como daquela vez, assim, medo real, assim, eu andava pela rua e o vento me carregava pra trás, aí eu fazia força nas pernas pra andar, e na hora que eu cheguei na beirada do mar, assim, parecia um filme de terror, juro, tinha a terra e a água era mais alta que o nível da terra. Nossa. Aí eu falei, como é possível, meu Deus? Dá vontade de chegar pras pessoas e falar assim, gente, corram todos! Então as pessoas andando com o cachorro. Exato. Não, e o pior, os turistas estavam lá na beirada, e aí, à medida que a onda batia, espirrava espuma. Eu tenho um vídeo disso também. O Marcelo vai pôr aí pra vocês verem. Ficou a Tem. coisa foi feia mesmo. Tem um vídeo de espuma voando, assim, e molhava todo mundo. E aí os turistas, todo feliz. gente, que Sentindo são no Hopi Hari. loucos. E tava frio, eu tava de touca, eu tava de casaco. Tava fazendo um solzinho, mas aquele solzinho de geladeira, Só né? engana, Luz de só, né? geladeira, só Só ilumina. engana. E aí fiquei ali umas horas, no fim, dali umas horas já a polícia fechou essa plataforma, não podia mais avançar, tinha uma placa dizendo aviso de tempestade, aí Caramba. com o mar muito revolto, que é perigoso mesmo, né? Você chega ali, pode te vir Se uma tem uma onda coisa que não forte. dá pra você saber o que vai acontecer, é com a natureza. É.
Aí fiquei ali umas horas só, almocei por ali, ainda fui subir na falência. Era uma montanha alta, assim, que tava ventando muito. E aí peguei, fiz uma foto lá de cima, só pra poder conseguir tirar uma foto. Já que eu tô aqui, né? Vamos tirar todo foto, o trabalho, né? Ah, Não tem como, né? não veio aqui à toa. Mas foi demais, assim, foi uma experiência única. Gostaria de ter... voltar lá um dia num tempo bom, porque... Assim como aqui tem Fernando de Noronha, sabe? Que tem aquelas pedras meio recortadas, Sim. que as pessoas tiram foto. Lá também tinha uma pedra dessa, mas o mar tava tão alto e voando espuma que, enfim, ficou feio. O vento também me carregava. Foi uma briga louca. Mas foi uma experiência muito legal. Então, nossa, valeu demais. Essa viagem valeu demais. Eu passei por Rouen, então, a cidade que morreu Joana d'Arc. Passei por Etretat, onde teve esse vucu-vucu aí do furacão Eunice. Depois eu fui pro Mont Saint-Michel, e aí no Mont Saint-Michel eu fiquei pensando, putz, a maré vai estar alta também, como é que eu entro na cidadela, né? Porque é todo um rolê, assim, você tem que ficar num hotel mais distante, aí pega um transfer, um ônibus que te leva até... Se a água subir, não tem como você passar. Teve um amigo meu que me mandou mensagem enquanto eu tava lá e falou assim, ainda tem essa coisa de eles fecharem o acesso? Aí eu falei, olha... Parece que não, mas espero que não. Tô com medo agora, né? Já tem esse pode acontecer, né? Imagina se programa uma viagem e de repente você chegar lá e não pode passar, né? Sim. Mas aí a maré tava baixa, eu consegui entrar e aí visitei. Esse Monte Saint-Michel tem um bar. Tem. Que é famoso, que é um calabouço? Não. Eu posso estar confundindo. Eu já vi isso aí em algum lugar por causa de alguma coisa. Mas olha, pode ter, porque lá tem muitos calabouços, assim, nesse lugar. Os caras gostam de mostrar esquisito. Essas coisas, né? É bem... Eu entrei passei na Cidadela, que tinha umas lojinhas de souvenir, uns bares, restaurantes com uma vista legal, tudo. E depois eu entrei na Abadia mesmo, e aí entrando na Abadia, tudo de pedra, meio né? Meio assustador, assim. Né? E ainda por cima, cheio de... Corvo? Aquele animal que fica assim... É corvo. É preto, todo preto? Bico preto? É corvo. Gente, eles ficavam gritando assim o tempo todo. Maravilhoso. O escritor de terror é maravilhoso. Férias perfeitas do escritor de terror. Aí eu ainda fiz um vídeo. Só falta ter barulho de corrente no chão. Aí fechou. Eu fiz um vídeo pra mostrar pra família, assim. E aí... Gente, eu tô preso, parece uma prisão medieval, nossa, assim, sabe? Assim, era tudo pedra. E aí lá em cima tinha o céu, dava pra ver o céu, aí tinha o corpo passando. Nossa. Outro conto. A Rosiane vai sair daqui e... Cheio de ideia. De conto de terror, já cheio de ideia. Mas foi legal também, achei que foi muito divertido. Assim, a minha aventura também pessoal, de chegar lá sozinha, de dar as caras e... Porque não é um lugar muito fácil, assim, pra quando você não fala inglês, às vezes, né? Eu fui de ônibus, aí fui pedir informação... Como que fazia tal coisa, como que eu ia dali pra ali. Então, tudo você tem que se comunicar e requer, às vezes, muito, né, assim... Sai um pouco da zona de conforto. E aconteceu isso. Na ida também, uma outra coisa que aconteceu foi... Eu tava indo de ônibus, aí a polícia aduaneira parou no ônibus, fez todo mundo descer, tirar as malas do bagageiro... Colocar na frente, assim, aí trouxe um cachorro pra cheirar todas as malas. Nossa, e eu pensei, meu Deus do céu. Aquela hora que, assim, você sabe que não tem nada pra salvar. Mas olha... é normal. Todo fica com medo. Quando às vezes você que não tem nada pra fazer, mas você fica com medo, não tem o que fazer. Morri de medo. Mas deu tudo certo. Aí depois subimos no ônibus, seguimos viagem, tudo. Foi legal. Então, a França tem isso, assim, tem vários pequenos lugares um pouco escondidos, às vezes... pouco complicados de chegar, mas assim... Vale a experiência. Vale a experiência, você vai se enfiando. E parece que parou no tempo mesmo, não tem nada moderno, só, sei lá, televisão e... tirando as grandes cidades, assim, né, Paris, Lyon, cidades grandes, assim, Marseille, eu poderia dizer também, mas... a cidade que eu morei no primeiro ano, que foi Besançon, era super... Não, tem tudo, é uma cidade grande, sim, né? Tem trem, tem ônibus, não tem metrô, mas... Só o centrinho ali, que é mais moderno, 5 minutos que você saiu do centro, já tava vendo vaca, assim, nossa, sabe? Muito louco isso. E é legal, porque quem gosta de história como eu e gosta de ver os bastidores das coisas, como que as pessoas moram, sabe? Eu acho isso alguma muito coisa a pessoa vai conhecer na França. Mesmo a pessoa que não gosta de história, se chegar lá, vai chegar uma hora que a pessoa vai escutar alguma coisa e falar assim, isso eu já vi em algum lugar. Seja no jogo de videogame, seja numa série, seja na escola. Não tem como lá. Inclusive, tem até uma cidade que eu não fui ainda, mas eu sou doida pra ir, que é Carcassonne, que a minha referência de Carcassonne era um jogo de tabuleiro. Aí. Que é justamente sobre uma coisa meio medieval, porque, enfim, né? O que mais tem na França é castelo e tudo.
E a minha referência era assim, nossa, um dia eu quero visitar Carcassonne, porque eu vi naquele jogo que era mó legal. Mas é isso. É igual, eu tenho certeza que esses montes que você falou, tudo eu já vi. Então, o Mont Saint-Michel deve ter visto, porque é bem famoso e bem turístico. Vai ser muito legal. E aí eu tenho vontade de ir pra França, pra Itália, por causa dessas questões históricas mesmo. Mas aí o que tem que dar maiorzinho, porque pra ele agora é Disney e Beto Carreiro hoje no máximo, né? Na França tem a Euro Disney, né? Que é a Disney Paris lá. Já dá pra que aproveitar. daria pra... Mas acho que os Estados Unidos ainda é melhor nesses caras. Nunca fui pra Disney, mas me parece que é mais interessante. Eu nunca tive vontade agora. Na verdade, eu acho que ele ia gostar de ir pro Japão por causa do centro Pokémon que tem lá. Porque ele gosta muito de Pokémon, mas agora ele nem ia aproveitar também. Então, muito é novinho. muito caro pra... Muito caro pra poucas memórias, né? Exatamente. E aí, na pandemia, você começou um Instagram literário, a gente puxou o assunto, eu cortei, mas vou dar pra ele, né? Você começou um Instagram literário com suas amigas, e aí, como é a experiência? Foi muito legal. Eu já vou deixar o link, tá? Depois você... Isso, chama O Livro Coletivo. O Livro Coletivo. Há muito tempo atrás, eu já tinha um canal no YouTube falando de livro, dando dicas de livro, e aí acabou, enfim, a vida, né? Trabalho, etc. Acabei parando. Nessa época também eu era bastante... perfeccionista, tudo era assim, tá ruim esse áudio, passou uma moto. Aí acabou... Eu tenho esse problema. Várias coisas me desanimaram, assim. E aí, quando começou a pandemia, aí duas amigas que também são apaixonadas por leitura falaram, se a gente começasse um canal de leitura coletiva, né? Vamos começar. Então, a gente escolhe entre a gente um livro, a gente lê entre a gente, e aí na hora de a gente discutir sobre ele, a gente abre pra todo mundo... Se quiser assistir, também a gente avisa antes pra dizer que livro que é, e aí a gente vai fazendo. Enfim, foi uma experiência incrível, assim, agora a gente deu uma pausa por questões pessoais de cada uma delas tá grávida, vai ter filho, mas o canal ainda existe, a gente ainda alimenta no Instagram, o Livro Coletivo, e foi, assim, 1 ano e meio praticamente, de muito prazer, assim, lendo coisas muito legais, trocando com pessoas... Várias pessoas vinham me escrever dizendo assim, Rose, o livro que vocês leram no mês passado eu tô lendo agora e tô adorando. E tô lendo por causa de vocês. Isso é legal pra caramba. Isso é muito legal, isso é muito legal. E de incentivar mesmo, né? Desde a época que eu tinha o canal no YouTube, já tinha algumas pessoas que me escreviam dizendo... Olha, eu tava meio desanimada pra ler, mas aí depois que eu vi o seu vídeo, aí eu agora me animei de novo, aí eu li tal coisa, e aí vem me dar dica também de alguma outra coisa. E o seu é daqueles sem spoiler ou com spoiler do livro? Sem spoiler. A gente tentava fazer um apanhadão. Dependendo do livro, às vezes a gente dava um spoilerzinho se fosse muito essencial. Sim. Porque a gente até criou uma plaquinha dizendo assim, hora do spoiler. Então, gente, quem não leu, agora é o momento de parar. Mas normalmente a gente não dava spoiler, era mais pra contextualizar e falar sobre os personagens, o que a gente achou, assim, uma coisa mais sociológica mesmo. Sim. Nenhuma é especialista em literatura, eu não sou, né, assim... As 3 eram jornalistas, 2 já trabalharam com editora, ou trabalhavam. Eu, agora que tô mais envolvida com a parte de ghostwriter, mas nunca trabalhei, assim... fazendo comunicação de editora. Então, pra mim, era só um hobby mesmo. E eu amo ler, acho que é algo que... Se a gente, às vezes, puxa muito, pressiona muito, às vezes perde um pouco a graça, né? Perde, Tem que tomar cuidado pra não transformar uma paixão em alguma coisa... Mas a gente soube administrar bem e acho que foi ótimo, foi incrível. Assim. Eu nunca coloco meta, assim, de livro, por exemplo. Eu gosto muito de ler e eu leio todo dia, mas... Eu nunca coloco meta, sabe? Até porque eu leio muito Stephen King, e aí já fica malhado. Aí já não tem como colocar meta já. Eu tô lendo Misery agora, aí demora, porque não tem jeito. Porque aí, por exemplo, agora nas férias, que eu tô dormindo mais cedo pra acordar mais cedo, pra ficar mais cedo pro Gui, eu deito na cama já muito cansado, porque cansa muito mais ficar com ele em casa brincando do que trabalhar, né? Sim. Aí chega no final da noite eu já deito já, mas eu pego, nem que leia 10, 15 páginas eu tenho que ler, senão eu não consigo nem dormir. Mas eu tô lendo Misery agora, do Stephen King. É um livro do estilo Stephen King. É 1 mês lendo, não tem o que fazer. E eu lia muito mais, né? Tava lendo 50, 40 livros por ano. Nossa! Eu lia muito. Aí, o Kindle é maravilhoso. O Kindle é maravilhoso. Porque você... Kindle mudou a minha vida. Então, mudou. Sem fazer propaganda. Não, pode fazer, que eles me dão dinheiro ainda pelo Kindle. Nem pode Kindle, fazer de graça. patrocina aqui. Eles já dão dinheiro porque eu coloco os livros lá, né? É o lugar mais fácil de ganhar dinheiro de literatura hoje, infelizmente. O livro físico dá mais, em questão de dinheiro.
Mas no Unlimited atinge o público que eu nunca vou atingir sozinho, né? Não tem... E é mais, até para as editoras, né? Tem essa questão. Ou o pequeno produtor, digamos assim. O pequeno autor que quer lançar é muito mais barato, né? Muito mais barato, sem comparação. Sem comparação. O gasto que você vai ter lá é recuperável, né? Mas eu não posso reclamar porque, assim, é que a gente estava conversando de incentivo que você estava falando do incentivo da família, eu lembrei, porque a gente vê muita gente que tenta fazer alguma coisa e não consegue porque não tem aquele incentivo, né? Mas o que eu boto pra fazer, a HQ, o Flor de Sangue. Flor de Sangue eu ainda segurei alguns, porque tem a Bienal e tem a Comic Con, que a editora me chamou. Aí se eu vender todos, eu vou fazer o que lá, né? Eu vou ficar só olhando. Aí eu segurei uns que eu tava vendendo. Mas a primeira impressão do Barba foi tudo. O Era Z foi tudo, a HQ foi tudo. O Flor de Sangue só fiquei com alguns ó, eu vendi o Flor de Sangue, eu fui na Bienal, lancei na Bienal, na estande da Jambô, que é um quarteirão lá, o estande da Jambô é gigante. E eu vendi mais quando eu fiz o lançamento em um dia, né? Se juntar todos os dias da Bienal, até é difícil competir, né? Mas aí eu fiz o lançamento aqui em São Paulo para meus amigos, só fui no bar e tal, e eu vendi mais um dia lá do que num dia na Bienal. E aí eu vendi acho que 90 e poucos livros aqui. E aí eu falei pra galera, quando a galera fala desse negócio de incentivo, tem muita essa reclamação no mundo literário, né? Eu falo, não abro a boca pra reclamar não, porque meus amigos, eles vão, eles compram, eles divulgam e é isso. E eu acho que eu sou até meio mal acostumado, porque se eu penso em lançar, quando eu for lançar HQ, maior trabalho escrever o roteiro de uma HQ, totalmente fora do que eu tinha, mas eu sou apaixonado por zumbi. E aí eu fiz com um amigo meu, com o Alexandre, talentoso pra caramba. E eu falei, cara, eu preciso vender 100 pra valer a pena o projeto. Falei, 100 vende. E eu botei 100 e vendeu. E aí eu não posso reclamar, que eu tô até meio mal acostumado. Até parei de ficar pensando assim, sabe? Vou fazer porque meus amigos vão comprar. Sim. Eu dei uma parada, porque isso tava me limitando um pouco. Mas... acaba, tipo, criativamente, né? Te levando pra outros caminhos que às vezes você não... não quero, não é ideia, né? Não tem como. Mas é importante, esses canais literários ajudam muito, porque tem muito livro. O Misery eu comecei a ler por causa de um canal que eu sigo, e aí começou a falar que era o melhor livro de Stephen King. Eu falei, nossa, é difícil falar isso. Tem uma série, né? Aquele Castle Rock. Tem. Eu não sei se tem períodos que a série aborda do livro, porque o livro é grande, enfim. O livro é grande, Mas você vê, dá pano pra manga, né? Às vezes vira aí uma sériezinha, quem sabe? Não dá pra duvidar. Hoje em dia tá muito mais possível do que antigamente. Um escritor de 1980 para um escritor independente de 2022 é muito mais fácil o livro chegar em qualquer lugar, né? Até pelos perfis literários, que ajuda pra caramba. Você tem um monte de amiga de perfil literário também que divulga, ajuda. Não tem muito... Literatura no Brasil, você sabe, né? Então. É complicado. Não é uma profissão, não é profissional. Eu sei que tem muito amigo meu que quer ser escritor que se incomoda quando eu falo isso, mas desculpa, não é. Não é? Aí você vai falar assim, mas tal pessoa vive de livro. Cara, não vive, cara. Não vive. Eu, quando eu fui em Bienal, eu convivi com os escritores gigantes lá e todos faz curso, ou vende palestra. Então, vender curso de escrita. Palestra, faz alguma coisa assim, porque não é fácil. Um livro, o tempo que o cara demora pra fazer um livro e o tempo que esse livro tem que devolver esse retorno pra ele é muito grande, não é fácil assim. E eu acho que isso é um limitador, que as pessoas às vezes não querem nem começar, né? Porque fala, putz, mas aí eu vou começar, e aí será que vai dar? Será que vai... Tem que fazer por amor. Tem que fazer por amor. É que eu falo pra todo mundo que o meu caminho, eu sempre quis ser escritor. E eu não era um aluno muito bom, você lembra? Mas é porque eu era aquele tipo de aluno que esse negócio de sala de aula não funciona pra mim, sabe? Tipo, ter que tirar a melhor nota do negócio que eu não gosto pra provar nada pra ninguém, provar nada pra ninguém, um negócio que você vai esquecer daqui a pouco. Vai esquecer daqui a pouco. Assim, eu sei que é o jeito que tem hoje, né? Não dá pra lutar contra. Mas não é fácil mudar, né? Mas não fazia, tipo, eu me movimentar do jeito que eu achava que uma escola deveria fazer. Então eu não conseguia ter muito foco. E aí eu sempre quis fazer, só que a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu sou pobre, eu tenho que estudar, me garantir no mercado de trabalho e depois ser escritor. E tem muita gente que sai com 18 anos ali, e eu falo, cara, não me leva a mal, não. Faz uma faculdade, se garante. Sonho, continua o seu sonho, mas depois que você tá com as contas pagas e a barriga cheia. Porque antes disso, é complicado. Senão você vai morrer de fome. Imagina se eu largar tudo e falar, não, o canal vai dar certo, eu não vou mais trabalhar. Não dá, né? Alguém ia chegar em mim e falar assim, mas tá maluco? Vai ter filho pra criar, minha esposa, casa, conta, um monte de coisa. E é isso, basicamente, né? Mas é importante também não deixar que essas coisas te impeçam, te sabotem, né? Tem que ter um plano, né? Você consegue fazer os dois, é que durante a faculdade você sabe que é difícil fazer essas coisas, né? É difícil. Se você conseguir lidar, se você tiver uma boa estrutura e não precisar trabalhar, dá pra você fazer os dois ao mesmo tempo.
Mas geralmente trabalhando, estudando. Pouco Até tempo. porque você tem todas as preocupações de faculdade, né? Será que eu escolhi o curso certo? Será que isso vai dar Nossa, dinheiro? isso é outra Será que eu gosto do preocupação. que eu faço? É melhor trocar já agora, antes de terminar. Sim. Todo mundo já teve isso, né? Eu vou te falar que no quarto ano da engenharia, e eu recebia a bolsa, a empresa pagava. E tinha um bônus da bolsa e tinha um ônus que eu não podia largar, senão eu tinha que pagar, devolver uma parte. E quem estudou comigo sabe que eu faço a faculdade falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca quis fazer engenharia, tô fazendo aqui. Nossa, engenharia tem muito cálculo. Muito cálculo. Falou a pessoa de humanas. Agora já doeu até a cabeça, né? Ai, não. Não, e é muita. E assim, eu gostava da engenharia porque quando eu resolvia eu me sentia bem. Tipo, puta, resolvi um negócio que eu achei que não ia resolver. Mas eu não ia estudar porque eu queria. Eu ia estudar porque, sei lá, o mercado Que tinha, ajuda, né? Que a empresa pagava porque eu gerava algum retorno pra eles. Então, tipo, beleza, eu sabia o que eu tava fazendo, mas não é fato. Tanto que hoje eu tenho vontade de fazer marketing, mas é difícil também. Então, marketing tem... Muitos amigos meus da comunicação foram pro marketing. Mas é uma coisa que eu, pessoalmente, não tenho muito prazer naquilo, não. A gente aprende, porque, enfim, a gente tá nas redes sociais, muitas vezes a gente quer passar, né, marketing de conteúdo, porque eu, como jornalista, também trabalho muito com isso. Às vezes a gente estuda uma coisa ou outra muito pontual, porque a profissão exige um pouco que você tenha um manejo ali, você saiba. Ai, obrigada. Mas, assim, ser uma pessoa do marketing sempre me pareceu ser meio vendida, assim, no mundo. Aí eu... Sim, né? Parece que é estranho mesmo. Eu não sei, porque eu tô naquela fase que, tipo, agora eu posso tentar o talk show, porque eu tenho uma carreira, né? Tipo assim, não vou passar fome mais, que foi o plano que eu indico pras pessoas que pra mim é o que dá certo. Garante que você não vai passar fome, garante que as contas vai estar pagas, porque não tem criatividade, não tem a musa da inspiração, não vai beijar um cara que tá com a barriga vazia, não vai com um cara que tá preocupado em pagar a luz, que é a maioria, né, infelizmente. E ainda mais com as contas de luz hoje em dia no Brasil. Mas, dá pra, por exemplo, meu filho ele já não vai ter essa preocupação. Se meu filho chegar com 17 anos e falar que ele quer fazer a faculdade que dá menos dinheiro, ele vai ter uma estrutura pra fazer. Ele vai poder fazer. Eu falo, vai lá, filho. Vai chegar a hora que eu tiver com 20 e poucos anos também, que vai arrumar seu canto. Mas assim, você quer fazer uma faculdade... 17 anos eu acho muito novo pra escolher a faculdade. Também acho. Então eu não vou forçar isso ele. A não ser que ele queira, porque tem criança que quer mesmo. Chega aos 16, 17 anos e fala, não, eu quero fazer tal coisa, tá bom. Mas se eu falar, você não quer... Vai viajar, aproveita a vida. Se eu tiver condição, né? Mas eu tô trabalhando pra isso. E vai aproveitar a vida, vai conhecer as coisas, porque você vai entrar na faculdade de 17, 18 anos, você não sabe nem o que você quer dar. 17 anos. Nossa, eu passei por tanta coisa. Na época que a gente se conheceu, que eu tava no colégio, já passei, assim, por química. Eu queria muito fazer química. Queria fazer... Que salto, né? biologia. Aí queria fazer psicologia uma época. E aí eu comecei a me enveredar mais por essa... Não, eu queria fazer rádio e TV. Aí, um determinado momento, eu falei, quero rádio e TV, quero rádio e TV, quero rádio e TV. Até que eu fui chamada pra colaborar no jornalzinho da escola e cobrir a festa junina do Que Savioli. Eu lembro dessa festa junina. Deve ser a festa junina que eu estava de abelha, vestido de abelha. Que meus amigos têm figurinha e me zoam até hoje por causa dessa porcaria. Me manda depois. Eu vou te mandar depois. Se eu tiver coragem, eu vou mais você foi aí. Mas eu falo, não, mas era para ajudar as crianças lá do orfanato, por isso que eu fantasia de abelha. É só isso que os caras lembram. E eu tô com óculos, aí o Raoni, que o Raoni é meu amigo também até hoje. Eu com óculos lá e com... Os caras fizeram um cone de papelão pra ser o ferrão da abelha. E eu fiquei lá. Devo ter... A zoeira nunca acaba. Não, porque se eu falar com o Raoni, ele vem. Porque o Raoni tem todas as fotos que eu tô mal, de todo mundo. Ele tem foto que eu não tenho, ele tem. Então eu vou pedir pra ele. Ele é o Zu. Lembra do Zu, do Thiago Miranda? Ah, sim! Então, ele também. Eu vou falar com ele, ele vai me mandar essa foto, você vai ver. Eu vou te mandar o print dele me mandando a foto. Um dos dois tem essa foto aí pra me zoar, porque eles deixam só na manga lá. Quando eu começo a encher muito o saco deles. Fez sucesso, tá vendo? Fez sucesso, até hoje. Ninguém lembra do meu jornalzinho, mas a abelha é. Tem abelha e a formiga. Formigão e abelha. Um ano eu fui o formigão, outro ano eu fui o abelhão. Mas tudo bem. E aí, você gostou de fazer o jornal? Não sei se eu assim, acho que gostei. Porque na época eu só tava assim, tipo, cumprindo mais uma obrigação da escola, Sim, assim, sabe? Tipo, pergunta pras pessoas se elas estão gostando da comida, o que acham que falta pro próximo ano, bababá. Mas aí eu falei assim, nossa, é bem legal isso, assim. Legal. Você tira fotos, você conversa com as pessoas, e socializei. E aí fizemos algumas edições e depois eu parei, mas aí fiquei com isso na cabeça. Aí na hora de escolher a profissão, eu falei, rádio e TV? Eu vou fazer o que com a rádio e TV? Eu trabalho em rádio, porque eu já achava muito legal, assim, tudo com voz, achava muito legal, mas... Aí eu fiquei pensando, porque aí você começa a ficar um pouco mais racional na parte assim, mas aí você trabalha como, quando, assim, eu não vejo muita vaga, eu ficava assim, tentando viabilizar aquilo, sabe? Não, acho que eu vou fazer jornalismo, que parece legal. Então,
Aí fez. E fiz. Aí gostei muito. A faculdade me divertiu horrores, foi muito legal. Assim, você tem aula de fotografia, de televisão, de rádio, de um monte de coisa. Mas você tem aula de eletromagnetismo? De Não, como o elétron passa pelo cálculo carro? também não. Nossa senhora, até hoje eu fico pensando. Que Tive aula de maluquice. design, mas nada Nada, né? muito, assim... E foi, aí comecei, né? Aí foi estágio, aí trabalho aqui, trabalho ali, e a vida foi levando. E hoje, enfim, eu trabalho com redes sociais, escrevo, eu faço de tudo um pouco, né? Porque comunicação é meio abrangente. Não tô mais na reportagem, nem na edição, assim, propriamente, mas ainda mais em redes sociais, assim, as pessoas, elas estão muito... A gente precisa de ter um olhar de, tipo, que tipo de conteúdo é melhor para determinada ferramenta, e aí esse olhar também, às vezes... Porque hoje a gente tem milhões de pessoas na mão, literalmente, milhões de pessoas na mão, né? Você saber usar essa ferramenta bem aí, é difícil. E é muito louco, porque às vezes uma coisa viraliza, uma coisa que não foi tão pensada, e outra que é pensada, elaborada, não sei o que, não vai tão pra frente. Porque, não dá né? pra entender, é muito difícil. Até dá pra entender alguma coisa, dá pra você direcionar, né? Mas entender, assim, 100% é muito difícil mesmo. É muito legal, eu acho legal essa parte de várias coisas que eu já fiz, assim, na vida, assim, eu acho muito legal. Mas é que eu não tenho muitos planos pro futuro, assim, do que eu vou continuar fazendo, sabe? Eu acho que eu vou continuar trabalhando com comunicação, fazendo os meus projetos de escrita, literários, assim, trabalhando com internet, que é o que eu sempre trabalhei. Mas aí eu não consigo planejar muito, assim, sabe? Eu vou surfando na onda, assim. O que tá indo... Né? Bom de ver vários leques é que você consegue seguir guiando, né? Já dei aula de francês também, depois que eu voltei da França. Já pensei em dar aula em faculdade, né? Porque com mestrado você tem uma carta na manga aí, enfim, você sempre pensa em Brasil, né? O que você vai fazer? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer aqui? Mas aí a comunicação me chamou de volta e aí tem várias oportunidades legais dentro de empresas, muitas vezes, né? Assim, de fazer vídeo para empresa, que eu já fiz alguns, de prestar consultoria, de fazer workshop, de participar. Não é monótono, né? Não é monótono, não é monótono. Isso é legal. Isso é muito legal. Não tem um horário muito fixo que eu trabalho bem flexível, assim. E... Trabalho de casa. Presto serviço, trabalho de casa ou de onde eu quiser, né? De preferência em algum lugar que o real... que vale alguma coisa, que não tem em muitos lugares aí. É Argentina só, Exatamente. talvez. Mas é muito legal, muito legal. E eu pretendo continuar nessa parte de escrita, de literatura, porque, no fundo, eu gosto disso, né? Assim, vai me acompanhar, assim. Já escreveu muito livro de ghostwriter? Não, muitos não. É difícil fazer ghostwriter. Já me convidaram uma vez, mas não sabia nem... Eu vou falar com você a próxima vez. Eu falei, você sai pra você, eu não sei nem como cobrar isso. Então. Normalmente se faz um projeto, apresenta uma proposta, depende do que a pessoa quer, busca, né? Porque eu escrevi pra uma pessoa que queria contar experiências de vida. Então, às vezes, é muito aberto, assim. Mas tipo biografia ou mais... Tipo biografia. Assim, eu viajei pra um monte de lugar, quero contar minhas experiências. Aí como você fazia? Gravava com a pessoa? Aí a gente tem que programar, fizemos 10 entrevistas de 2 horas, e aí sempre... Aí eu faço um trabalho meio jornalístico também, de perguntar e de ficar puxando informações da pessoa. Você conseguiu unir tudo, né, que você foi fazendo, né? Essa é a parte boa. Isso é legal, isso é bem legal. E aí grava, e depois faz uma transcrição ali pra me ajudar, né? Pra buscar informação depois, e vou montando. E aí, essa parte de montar depende muito. Então, às vezes eu posso montar como eu quiser. Capítulo 1 vai ter tal coisa, capítulo 2... Às vezes a pessoa já quer que já tenha uma estrutura, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que... Já fez quantos? Já fez bastante? Já me envolvi em alguns projetos, mas inteiro, assim, só foi um mesmo, até agora. Mas já me envolvi, assim, projetos que às vezes a pessoa já vem com... Já começou, ou, né? Ela quer fazer um segundo volume. E seu nome não aparece em lugar nenhum mesmo? Depende também do contrato. Porque normalmente aparece nas informações técnicas, né? Assim, a parte de revisão, de edição, aí aparece ali a parte... Corpo técnico de quem se envolveu. Mas como autor mesmo, é a própria pessoa que... Então, assim, às vezes é mascarado, né? A gente tem essa ideia de que vai ficar... ghostwriter, é uma pessoa que não vai dar as caras. Às vezes aparece, acho que até... Qual foi um livro da Fernanda Montenegro? Teve um livro de uma pessoa famosa que aparece, assim... minha vida, minha biografia, com fulano de tal, né? Às vezes aparece embaixo mesmo. Sim. Porque ela não tá interessada em falar assim, olha, gente... Eu que escrevi. Mas ela fala assim, eu tive a fulana aqui que escreveu pra mim, eu só... Que não é desmérito nenhum, né? Assim... Tudo bem, a pessoa não querer escrever. Não querer escrever, Se eu fosse Fernanda Montenegro, eu não ia querer escrever também. Escreve aí pra mim. Nem sei se é Fernanda Montenegro, eu tô dando exemplo dela, mas se fosse famoso aí, pode ser qualquer um.
Mas às vezes a pessoa não ou fica acanhada de não sabe como começar, como planejar mesmo o projeto, né? Às vezes ela tem medo de começar, dedicar um tempão danado naquilo e depois parar no meio. Então, quando ela tem uma assessoria de uma pessoa especializada, uma editora, ela vai ter um começo, meio e fim. A gente, né, tem todo um contrato envolvido com um deadline, inclusive, para em tal mês seu livro vai estar pronto. Então, ela confia, né? Então, isso é bem legal, E tem revisão, né? Revisão de português, tem diagramação pra gente ver o que vai ficar melhor, assim, dentro do que ela tá esperando do livro, pronto, assim, papel. E é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, tem todo um caminho que, às vezes, o papel não vale mais a pena, porque o papel tá caro. Sim, tá caro. E, às vezes, tem que importar o papel e aí fica muito caro, né? Então, aí é só no digital ficar melhor. E aí, como que a gente vai... Se você prestar atenção, os livros brasileiros, a maioria deles são pequenos. Você não vê livro de 600, 700 páginas fazendo sucesso. E eu acho que escritor nem começa a escrever porque sabe que vai ser difícil na editora pegar um cara que nunca escreveu nada ou nunca foi publicado de forma tradicional com um livro de 700 páginas. Imagina se você quiser colocar ilustração, foto no meio. Nossa. O processo editorial do Brasil tem todas essas preocupações. Seu livro tem que, para ser viável, você tem que ter algumas pessoas já que a editora entenda que você vai conseguir vender. O livro tem que ser muito bem escrito. Tem revisão que ajuda pra caramba, né? Eu tenho dois revisores, que é o Farrell, que é um revisor que costuma pegar as coisas menores que eu faço. E quando é uma coisa assim que eu tenho uma preocupação maior, eu pego a Francine Cândido, que ela é psicóloga, e ela tem mais tempo de mercado, então assim, ela é mais experiente que o Farrell. E ela é foda. Então, quando você pegar o Barba pra ler, eu te dou um se você for embora. Você vai ver que é outro livro. Ela corrige assim, ela pega e ela tem muito essa sensação de que talvez você também tenha que ter para ser ghostwriter, de pegar o que a pessoa tá explicando e tirar da cabeça dela. Porque muitas vezes aquela frase lá na minha cabeça faz um contexto, tem um sentido do caramba, mas para quem vai ler não vai entender. E ela fala assim, essa frase aqui eu não entendi, você tem que escrever de um jeito que seja para mim, tá na sua cabeça. Aí ou ela coloca um verbo que resolve a situação, ou ela fala, escreve aí, não. Aí eu vou lá e reescrevo. Tem toda essa preocupação, que é muito importante. Então, e tem que ter a preocupação também, que é uma coisa muito do jornalismo, que é trazer as informações que são mais atraentes pro início, às vezes. Sim, livro que em vez de você ficar enrolando para a informação mais legal tá lá no final, não, pera, eu vou perder o leitor até ele chegar ali. Então, eu preciso... Esse é um dos faz uma piada, pontos. ou faz um gancho legal. Isso é bem... O que eu tenho pra mim, assim, que talvez você pegue pra você... Aproveite que eu penso assim, quando a primeira página do livro, você tem que assinar um contrato com o leitor e falar assim, eu tô te prometendo isso aqui. Você vai ter isso aqui. E essa promessa tem que ser uma coisa que prenda ele. Então, assim, tem que ser uma promessa, ela tem que ser cumprida no livro. Então, assim, eu prometi pro leitor que eu ia contar a jornada do herói. E eu tenho que devolver pra ele lá no final essa história 100% contada. E eu prometi pra ele que vai ser ação e eu tenho que contar essa história. Terror, eu vou ter que contar essa história. E tem que prender a atenção. E eu acho que tudo isso tem que estar no primeiro parágrafo. E é difícil. Mas dá, e é difícil. Mas quando eu fui colocar o Barba, por exemplo, o primeiro conto, que o Barba é um pouquinho diferente porque ele é dividido em contos. Mas eu falei, eu tenho que colocar um conto que o cara entenda o Barba no primeiro conto. Tem que gostar do Barba ali. Se ele não gostar do Barba ali, ele já vai descartar, né? Já vai descartar. Então tem toda uma capacidade de você empacotar aquilo de um jeito atraente, assim. Isso, tem que ser de um jeito atraente. Porque o leitor, ele não vai ler 500... Hoje em dia, que você vai lá no Kindle, você baixou uma página, o cara não se interessou, aí ele devolve o livro lá e já era. Aí você vê muitas vezes o Kindle lá com 10 páginas lidas só, que pra quem é autor aparece as páginas lidas no Kindle, né? Ele tem uma página que ele mostra quantas... É bom e é ruim, né? Porque às vezes você vê 10 páginas lá e fala, o cara não gostou. Que também é normal, né? Não apego isso. Mas aí tem dia, por exemplo, essa semana eu entrei lá, tinha uma semana que estava fraquinha. Essa semana eu entrei lá, teve 3 dias de 500 e poucas páginas lidas. Aí já dá, né? Aí eu não sei se foi uma pessoa só que leu 2 livros, se foi 10 pessoas que leram 50 páginas, isso ele não mostra. Mas ele mostra que teve 500 páginas lidas. Então você fala, tem alguém lendo. É legal. Dá um ânimo. Dá um ânimo legal. Ai, que difícil você não se deixar bater por isso, né? Não. Quando você entra na literatura, você entende que é isso. Por exemplo, se você for ver o meu Kindle, você vai no grupo de... Eu não consigo me sustentar nem perto com o livro, né? Mas você vai com a galera fica impressionada com os números. Aí você fala, nossa, cara, como que é triste isso, né? Que eu tô aqui achando, eu vou vir aqui reclamar e tô saindo como chorão. Falo, mas tá saindo todos os livros, você tá reclamando? Mas não dá nada de dinheiro por mês.
Mas eu não me incomodo com isso, porque eu pensei desse jeito, né? Eu vou escrever porque eu amo escrever, vou colocar lá e adoro o feedback. Aí você vai no Scooby, nossa, perdi o ar. Aí, quando o leitor coloca o feedback do que você tentou, uma menina postou agora, me adicionou até no Instagram. Ela falou, nossa, Cativeiro do Medo. Quando eu terminei de ler, eu falei, não acredito. E aí eu comecei a pensar e eu falei, cara, a vida é assim. O que eu quis passar, né? A vida é assim, a vida não é sempre um final feliz, né? É... E aí ela falou desse jeito, assim. Mas eu percebi que parte do livro é a vida é assim, não adianta aonde você quer chegar, às vezes as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Eu falo, nossa, a menina leu todas as páginas e entendeu exatamente o que eu quis passar. Não, e que elogio legal pro autor, assim, você perceber, mesmo que a pessoa não concorde com o final, Sim, é. mas ela dizer que você a fez pensar. É isso. Abriu uma outra caixinha, assim, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal. É legal. Por isso que eu falo, você devia tentar. Pega ela e resolve que o cara foi comprar o quadro lá. Escreve um conto e põe algum blog e alguma coisa. É legal, pô. É legal. E os contos que eu escrevo pra blog, por exemplo, eu tenho uma coluna na Jambô, eu nem reviso muito, não. Eu escrevo, passo, reviso, aí eu mando pro editor. Aí o editor dá uma revisada e põe lá. Porque tem que ser uma coisa, todo mês um conto diferente. Sim, eu fácil. Também, né? Tem que viver fazendo. Tem que viver, não é fácil. Mas é bom, eu gosto também. Esse feedback dos leitores é bom pra caramba. Que bom, que legal. Isso eu imagino. Quer dizer, eu não tenho esse... Porque como eu participo mais dos bastidores, eu não sei esses detalhes finais, como é que é o produto final, como é que você tem o contato com... Mas eu imagino que deve ser incrível. Imagina se você tem fãs e as pessoas se reúnem pra discutir livro. Isso deve ser, assim, tipo, o sonho. Muito maneiro, né? Muito, com certeza. Muito. E hoje em dia é mais fácil, porque você vai na Amazon, vai estar lá. O Barba tá com 50 avaliações. Você vai lá ler, você lê a avaliação de cada um, o que a pessoa pensou. E é a coisa que um cara 20 anos atrás não tinha essa facilidade. Então isso ajuda pra caramba. Então quem tá lendo aí, vai lá e deixa o comentário lá. E aquilo que a gente tinha falado, que é você conversar com o seu público, né? Segmentou, trocou ali, olha, eu tô entregando um conteúdo, eles me responderam com uma review, uma opinião. De repente você cria alguma comunidade pra conversar com esse público, né? O que acontece muito no meio do literário, né? Muito. Desses autores mais best-sellers, assim, principalmente de jovens adultos, né? Então essa Hot, nossa senhora. Quem disse que não dá dinheiro de literatura é só escrever Hot. Hot vende pra caramba. Então, pode ser um caminho, né? É um caminho. Uma maneira nova de brincar, assim. Vai tentar, velho. Vale a pena tentar. Se você tá querendo ganhar dinheiro, se você quer enxergar o mundo literário como um negócio, é muito mais fácil você ir pra onde o dinheiro tá. E o dinheiro tá 90% no Rocha. Não tem conversa. Então, se o dinheiro tá lá, em vez de você ficar reclamando, na Amazon só vende Hot, vai lá e escreve um livro pra nós. Faz isso, né? Em vez de ver como uma oportunidade, né? Eu não enxergo. Eu gosto de escrever meus livros por escrever, né? Eu gosto de deixar lá. Não quero. Se ganhar dinheiro seria bom, mas eu sei que é muito difícil. Mas é uma opção. E você canta também, né? Eu canto. Eu canto assim, né? Eu faço aula de canto já faz 2 anos e pouco. E eu adoro cantar. Essa é uma coisa que... Mas não posso dizer que, assim... Quando a gente fala eu canto, as pessoas já acham que você canta bem, né? Eu canto muito mal, então eu não falo isso, né? Então, eu gosto de cantar, é outra história. Em francês? Não, em português, inglês, assim. E na minha casa as pessoas são muito musicais, assim. Meu irmão canta, toca piano, o meu outro irmão também toca vários instrumentos. Então, quando a gente era mais novo, eles tinham bandas, sabe aquela coisa de adolescente, né? Que é uma fase ótima também. Eu tentava cantar, mas, nossa, lembro até que a gente começou tentando cantar No Doubt. Era muito difícil eu cantar No Doubt, que era fazer uns agudos muito difíceis. Mas aí ficou guardado numa caixinha de um dia, quem sabe? Sabe aquela caixinha assim de, um dia que eu não tiver tempo... E aí, um pouquinho antes da pandemia, inclusive, eu falei, eu vou entrar na aula de canto, porque, sei lá, é bom renovar os hobbies, né? Sim. E fui atrás, nossa, e adorei. E foi ótimo, inclusive, durante a pandemia, porque eu continuei tendo aula online. Meu professor dava aula online. E até hoje, de vez em quando, se eu quiser, eu posso ir presencial ou online também. Ele dá aula pra gente de tudo quanto é lugar. É legal. E é muito legal. O canto, assim, me abriu uma caixa de possibilidades, porque... Descobri que a gente não canta com a garganta, né? Com a voz, mas com o corpo inteiro, né? Isso foi incrível, assim. Muda o som da voz? Muda o som, muda a capacidade que você tem, a energia que você põe em alguma coisa, até onde você consegue chegar, às vezes em determinada nota, ou nem necessariamente de nota, mas de alcance mesmo, de amplitude da voz.
E a respiração é tudo, né? Então, tudo. Às vezes, assim, uma posição X, você consegue fazer mais coisa do que uma outra posição Y. E eu achei essa integridade, assim, sabe? Essa coisa... E tem falsete, e tem vibrato, e tem... Eu sei isso só de The Voice, tá? Nunca É. A pessoa fala, seu vibrato. Eu falei, você devia explicar, né? O que é vibrato. Não sei o que é vibrato. Então... Tudo bem que hoje em dia é só entrar no Google, né? Não tem essa desculpa, mas... Mas uma coisa... Inclusive, o The Voice, eu passei a respeitar muito mais, assim, as pessoas que... Não só de dar a cara a tapa, mas de saber que aquilo... É um processo, é um treino que leva muito tempo, é igual a academia, né? Sim. Pra você ter um MOOC, você não precisa malhar toda hora lá pra ele crescer. A voz também é a mesma coisa. Às vezes são músculos, são cordas vocais, é a maneira como você lida com o seu corpo, com o seu ar, com a sua capacidade respiratória. Tudo isso leva tempo, leva trabalho, leva dedicação e não é da noite pro dia. Não é da noite Então, pro quando dia. você vê o The Voice, a pessoa lá, gente... Ela não foi, eu vou participar do The Voice, sabe? Não. É muito treino, né? É anos e anos e anos. Pra sabe? chegar ao vivo lá, na frente de um monte de gente consolidada no mercado, que canta bem. E claro que é técnica também, né? Aí, não sei, eu não sou muito da área, mas eu sei que talvez tenham professores que têm mais técnicas de determinadas formas que outros professores pra te ensinar e pra te passar maneiras. Então, vibrato, por exemplo, tem um exercício muito engraçado que meu professor fazia muito. Ele, olha, pra você treinar o vibrato, finge que você tá fazendo o som de uma ambulância. Fica fazendo assim, em casa, assim. Aí você faz com A, com E, com I, com O, com U, sabe? Aí eu falei, não. Aí você tem que ficar treinando, porque senão você vai cantar e não vai sair o sabe? Não vai sair. É, É difícil, é eu difícil. canto muito mal. Nossa Senhora. E aí chega uma hora que acaba saindo, né? Você vai imitar um cantor ou outro, acaba saindo. Mas você vê, é tudo técnica. Você vai aprender uma coisa ou outra ali. E eu sou totalmente... Olha, pessoas que sabem cantar, que estiverem assistindo isso aqui, eu sou totalmente amadora, assim, sabe? Mas é um hobby legal, né? De cantar, né? É um Cantor de hobby karaokê, eu gosto de karaokê, eu canto muito mal, muito mal, muito mal. Ai, Até eu eu cantar sempre mal tem que gostei de melhorar karaokê. muito ainda. Mas... No karaokê tem uma coisa que é álcool. Quando você, o álcool cerveja entra, meu resolve filho. tudo. Aí você vira cantor profissional, entendeu? Ixi, evidências que minha voz chega no tom na minha cabeça, chega no tom do viu lá, mas não chega. Mas eu gosto também. É legal, cantar é uma das coisas que você faz tão despreocupado, né? Não precisa... E, inclusive, é quase terapêutico, assim. Um dia que eu tô, sei lá, já aconteceu muitas vezes, de eu estar trabalhando muito tempo sentada, né, no computador, tudo, o corpo meio tenso. Aí chegou a hora da aula do canto, eu falei, quer saber? Vou sair daqui, vou pro canto. Aí eu levanto, vou até a aula de canto, chego lá, me solto, tem os exercícios, né, você tem que soltar um pouco o corpo, relaxar. E aí eu saí de lá e falei, nossa, me fez muito bem, sabe? Porque... assim, você usar o corpo de outra forma, que não seja malhando numa academia ou fazendo as mesmas posições sempre, você faz uma coisa diferente que te dá prazer e que tem um resultado legal, que é a música, né? E o corpo gosta, né? Eu sou gordo, eu tenho que lutar contra isso porque eu não posso perder minha visibilidade como um cara gordo no mercado, né? Mas eu vou pra academia, eu também saio da academia mal bem. Então... E eu tô indo sempre, mas como eu jogo futebol americano, eu vou só fazer musculação, mas eu devia fazer mais aeróbico. Só que eu vou só fazer musculação, porque eu só quero bater nos caras lá no futebol. Na verdade, eu entrei num time novo aí que é no nível acima do meu, eu tô apanhando pra caramba. Esse fim de semana eu apanhei, cheguei em casa. Mas eu saio mal bem, porque exercício é importante, né? É muito Tem que fazer. importante. E a voz deve ser a mesma coisa pra você, né? Você tem que treinar, tem que aquecer, né? Que é algo que jogadores profissionais... Também, se eu não aqueço, eu machuco. Então, é batata. é a mesma coisa. Eu saio com dor no pescoço, com dor no joelho. Todo dia eu chego antes do treino pra aquecer. É um negócio chato que eu faço. Chato assim, se eu chego em cima da hora e aí o pessoal já tá treinando, aí eu já fico meio assim, eu já não jogo tão bem não, porque eu vou me machucar, porque eu não tô aquecido. Então, a voz é a mesma coisa. Coisa. Você fica treinando, e o professor sempre fala assim, olha, cuidado pra você não cantar errado, porque, assim, às vezes você tá em casa, né, e aí você fica cantando assim de qualquer jeito, lavando louça, não sei o quê. E aí, assim, o seu cérebro vai se acostumar a cantar assim, aí na hora que você for cantar, né, mas você não vai conseguir, você vai estar com a voz muito fechada, muito segurada, sem aquecer, ou de qualquer forma, e às vezes você fica rouco, inclusive, né? Perigoso, né? Faz mal, e é a mesma coisa do esporte, você vê. Mas é muito legal. Rose, eu queria agradecer muito por ter vindo aqui. Muito obrigada. Um prazer rever você depois de tantos anos. Passou rápido o papo, né? Não fala pra você que verdade. rapidinho a gente vai conversando. Eu não sei se você quer deixar suas redes sociais.
Bom, minhas redes sociais é Rose Aguirra no Instagram. Aí tem o Livro Coletivo, que é bem interessante também, né? Modéstia à parte. É legal, é legal. Eu vou deixar todos os links aqui, tá, pessoal? Só que você é o Livro explicar. Coletivo. E é isso, tô sempre lá nos stories, postando as viagens que eu faço, as maluquices por aí. Fachada. Adoro uma fachada. Eu sei, eu acompanho, eu adoro fachada. Fachadas fofas, inclusive. Ai, coisas que a França me trouxe também, né? Mas não só a França. Às vezes eu tô em algum outro lugar e falo, nossa, que fachada linda. Às vezes é uma loja que eu falo, gente, que bom gosto. O Vamos pessoal tirar capricha, né? Hoje em dia menos, porque tem uma lei aí que não deixa a galera fazer tanta... É. Né? Mas é coisa antiga, acho que eles não tem como barrar. Exatamente. E aqui a gente também sempre fala de um livro, né, no final. Aí eu trouxe de um amigo meu, Duda Villanova. É um amigo querido da escrita, aqueles amigos que a gente não sabe se a gente conhece ou não. Até às vezes eu tô conversando com o Duda e eu falo, eu já te vi em alguma Bienal do livro? A gente nunca se viu. Sempre tive pessoa que se viu, que a gente não se viu. E chama Todo um Processo, é sobre o judiciário brasileiro. E ele é o cara que trabalha nesse meio. São histórias bem reais, são contos excelentes. O Duda é um cara querido meu, vai achar que eu tô até puxando o saco dele. Mas ele sabe que eu gosto muito desse livro de conto deles. Então eu vou deixar o link aí, o Marcelo tá colocando na tela. Todo um Processo, tem na Amazon. Tem físico pela Iclap, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, eu não vou pôr o link aí, vocês vão saber que eu me enganei. Mas na Amazon com certeza tem, porque eu li pelo Kindle. Então é isso, Duda Villanova, vou colocar as redes sociais dele aqui. E agradecer de novo, Rose, muito obrigado por ter vindo, foi um ótimo papo. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, que todos têm uma história, nós queremos contar a sua. Um abraço, pessoal, valeu! Valeu!